Olá, Léo. Bom, que bom ter você aqui. Olha, eu sinto que hoje algo importante se confirma para você. Pode ser que aquilo que você vem pressentindo em silêncio já se mostre claro. A revelação em seu caminho, movimento, decisão e um destino que, bom, começa a se nomear diante de você hoje. A primeira carta que aparece para você é o oráculo. E que impressionante, Léo, porque esta não é uma carta pequena, não é uma carta de passagem, é uma carta que fala de mensagem, de sinal, de verdade revelada, de algo que se manifesta para tirá-lo da dúvida. Eu sinto que você vem se perguntando há tempo se deve continuar, se deve insistir, se deve esperar, se deve mudar de direção. E esta carta aparece justamente quando você já não pode continuar ignorando o que sabe por dentro. No âmbito profissional, isso me fala de uma resposta. Pode ser uma ligação, um e-mail, uma proposta, uma conversa pendente ou até mesmo uma ideia muito clara que chega à sua mente e organiza seu caminho. Se você estava entre duas opções, aqui se marca qual delas tem mais verdade para você, sim? E eu te digo assim, muito claro, a intuição que você tiver nestes dias não vai te enganar. No trabalho e no propósito, o oráculo também me diz que há informações que estão sendo reveladas. Pode ser que você descubra quem realmente está com você e quem não está, qual projeto vale a pena e qual te drena, onde há futuro e onde você só está sustentando algo por orgulho ou por costume. Cuidado com isso, Léo, porque como signo de fogo, às vezes você permanece pelo coração, pela lealdade, por demonstrar que pode. Mas aqui a carta te diz que nem tudo o que você pode sustentar, você deve sustentar. Em dinheiro, fala de clareza, um assunto se organiza, entende-se um gasto, aparece uma saída ou você vê com mais lucidez por onde a abundância realmente entra. No amor também a verdade, uma pessoa pode falar claramente com você ou você finalmente entende que lugar ocupa. Em suma, esta carta abre um portal de confirmação. O que você estava esperando como sinal chega. Como sempre te digo, esta leitura é geral, não personalizada. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isso está apenas começando. Há uma confirmação muito forte esperando por você nestas cartas. Se você está vendo isso, não é por acaso. O que vem agora vai te surpreender. Bom, aqui a primeira coisa que aparece é o As de Paus, e quando aparece Paus em uma tiragem, eu sinto imediatamente anúncio, impulso, iniciativa, um fogo sagrado que se acende para que você pare de postergar algo que já está pronto. O As de Paus traz um começo, mas não um começo qualquer. Um começo com entusiasmo, com coragem, com uma oportunidade que te pede ação rápida e confiança. É como se a vida te dissesse: Léo, dê o primeiro passo imediatamente, porque a porta já se abriu. No âmbito profissional, esta carta é maravilhosa para você. Fala de uma ideia potente, um projeto novo, uma entrevista, um empreendimento, uma mudança de cargo ou o nascimento de uma motivação que há tempos você não sentia. Pode ser até que você estivesse cansado, cansada, como se estivesse apagado por dentro, cumprindo obrigações sim, mas sem paixão. E de repente aparece algo que te reacende, algo que te lembra quem você é, para que você serve, que talento você tem e por que você não veio a este mundo para se manter pequeno ou pequena. Eu sinto que aqui há iniciativa. Se você estava esperando que te chamassem, que te escolhessem, que te vissem, esta carta te diz que também há uma parte sua que precisa se mover, enviar aquela mensagem, apresentar aquela proposta, já retomar aquele estudo, atualizar aquele currículo, mostrar o que você sabe fazer. Porque o As de Paus não é uma energia passiva, não. Muito pelo contrário. É uma energia que te diz que a faísca já chegou e agora é hora de acender o fogo completo. Também pode ser, para alguns de vocês, que este início tenha a ver com criatividade. Léo precisa criar, precisa se expressar, precisa sentir que o que faz tem alma. Então, se o seu trabalho atual está te sufocando, tornando-se mecânico, aqui aparece uma saída, primeiro como ideia, depois como plano e mais adiante, como realidade concreta. Eu repito para você. Primeiro como ideia, depois como plano e mais adiante como realidade concreta. Agora, depois deste As de Paus, aparece o Três de Paus e aqui a leitura ganha uma força muito grande porque já não estamos falando apenas de começar, estamos falando de expansão, estamos falando de ver resultados, de olhar mais longe, de entender que seu esforço não foi em vão. O Três de Paus é uma carta de horizonte, de crescimento, de movimento para frente. E eu sinto que isto, no seu caso, tem muito a ver com trabalho, propósito, carreira, inclusive com visibilidade.
Pode ser que você comece a sair de uma etapa de limitação, como se antes tudo estivesse lento demais, fechado demais, em pausa demais. E agora a energia se abre, portas se abrem, contatos se abrem, possibilidades se abrem. Para alguns, Léo, isso pode falar de trabalhar com pessoas de outro lugar, de ampliar uma rede, de lançar algo que chega mais longe do que você imaginava. Para outros, é uma etapa onde finalmente alguém valoriza sua capacidade e te convida a crescer. Olha que impressionante, porque o As te dá um impulso e o 3 te mostra que esse impulso realmente tem futuro, realmente tem percurso, realmente pode dar frutos. Aqui não se vê uma ilusão vazia, não se vê fumaça, vê-se algo que pode ser construído. Obviamente vai exigir constância, organização, estratégia, mas é possível, e vai acontecer se você não se sabotar no caminho. E aí, é aí que entra a terceira carta, 7 de espadas. Esta carta muda o tom, mas não para tirar o que é bom, e sim para te advertir sobre algo importante. Espadas trazem mente, verdade, estratégia, proteção através da clareza. E o 7 de espadas me fala de cuidar dos seus movimentos. De não contar tudo antes da hora, de observar melhor o ambiente, de perceber onde há competição silenciosa, intenções ocultas ou pessoas que não aplaudem seu avanço, embora sorriam para você. Cuidado, Léo, porque aqui há algo muito bom crescendo para você, mas nem todo mundo precisa saber. Nem todo mundo merece entrar no seu processo. Pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, pode ser em um projeto pessoal, mas esta carta me diz para guardar energia. Para que você seja estratégico ou estratégica, para que não revele cada passo, para que não explique demais, para que não se justifique diante daqueles que não vão entender sua visão. Também pode ser que este 7 de espadas fale de uma parte interna sua. Às vezes não é apenas o ambiente, sabe? É a mente que começa a jogar contra. Dúvida, superanálise, medo de errar, medo de passar vergonha, medo de que não saia perfeito. Então você mesmo ou você mesma se esconde, se freia, muda de plano, desiste antes da hora. Não, não. Aqui a leitura não está te dizendo para retroceder, está te dizendo para avançar com inteligência. No financeiro, esta combinação é forte, pode anunciar uma oportunidade que cresce, mas que precisa de administração. Não gaste antes de receber, não se confie antes de assinar, não tome decisões apenas por entusiasmo. Observe bem os detalhes, leia bem, observe e pergunte, porque sim, há avanço, sim, há expansão, sim, há uma notícia forte, mas também é necessário discernimento. No amor, isso fica mais em segundo plano, mas ainda assim vou mencionar. Pode haver uma pessoa que se aproxima com intensidade, com iniciativa, com muitas palavras, mas o 7 de espadas te pede para olhar além do encanto, não para desconfiar de tudo, mas para não se entregar onde ainda não há coerência. Você observe, você sinta, você não se apresse. O que é para você não precisa de maquiagem. Em suma, Léo, esta tiragem está me dizendo algo muito claro. Ativa-se um começo que tem, sim, potencial de crescimento, com certeza. Uma porta real se ativa. Uma oportunidade que te reacende se ativa, mas te pede maturidade, te pede foco, te pede estratégia. Você não vai chegar a este novo nível mostrando o seu plano para todo mundo. Você vai chegar cuidando do seu fogo, ouvindo sua intuição e se movendo com inteligência. E eu sinto, inclusive, que alguns de vocês vão receber uma confirmação em muito pouco tempo, uma resposta, uma mensagem, uma validação, algo que te faz dizer: era por aqui, era por aqui. Porque quando o paus abre e espadas protege, o que está escrito para você encontra um caminho, talvez não da forma exata que você imaginou, mas melhor, mais sólido, mais limpo, mais alinhado com você. Eu diria para você, não minimizar o que está fazendo agora. Não minimize. Não chame de bobagem, não chame de sonho impossível. Não deixe para depois, porque esta energia fala de impulso divino, de expansão visível e de estratégia necessária. E essa combinação não aparece por acaso. Repita comigo: eu abro o caminho correto para minha vida, eu aceito as oportunidades que existem para mim, eu protejo meus planos, minha energia e meu crescimento, eu avanço com coragem, com inteligência e com fé. Que assim seja e assim será. Algo me diz que há mais por trás disso. Vamos nos aprofundar. Porque sim, aqui já apareceu um início muito forte, uma expansão e também uma advertência clara. Mas eu sinto que ainda falta ver como isso se concretiza no seu mundo real, nos seus tempos, nos seus resultados. Fique comigo mais um momento, porque há algo que está se ajeitando para você. E quando essa energia desce para a Terra, Léo, acaba a demora. Note o que aparece agora: Cavaleiro de Ouros. Esta carta, Léo,
confirma completamente o que venho te dizendo. Mas além disso, dá corpo, dá realidade, dá tempo e estrutura. Porque se antes víamos faísca, impulso, abertura, agora aparece alguém, uma energia sua que decide avançar de maneira séria. O Cavaleiro de Ouros não corre, mas chega, não promete ao Léo, ele cumpre, não se dispersa, ele foca. Eu sinto que isso na sua vida profissional é fundamental. Pode ser que venha uma proposta mais estável do que você pensava. Pode ser que uma oportunidade que parecia lenta finalmente comece a se mover, mas movendo-se bem, com base, com segurança. Também pode ser que você entre em uma etapa muito mais madura, onde você já não age por ansiedade, mas sim pela construção. E isso para você será fundamental, porque Léo muitas vezes quer ver resultados rápidos, quer sinais claros já. E aqui a carta te diz que o que é construído lentamente pode durar muito mais. Depois aparece o 7 de ouros e que impressionante. Porque esta carta fala exatamente disso, de paciência inteligente, de ter semeado e começar a olhar o que está crescendo, ainda que não esteja no ponto final. Se você sente que fez muito e ainda não vê tudo o que merece, esta carta te dá uma confirmação. Não foi em vão, não foi em vão, o que foi semeado está vivo. Entre trabalho e dinheiro, o 7 de ouros me mostra avaliação, revisão, uma pausa útil para medir resultados e decidir o próximo passo. Pode ser que você esteja esperando uma resposta financeira, um aumento, uma aprovação, a evolução de um negócio, ou simplesmente ver se o que está fazendo vale a pena. E a resposta que as cartas dão é sim, mas com constância. Sim, mas sem abandonar logo antes de colher. Sim, mas corrigindo detalhes. E então aparece o 3 de paus, que abre ainda mais o panorama. Esta carta já não fala apenas de esperar frutos, mas de ver o futuro com clareza. De olhar para longe, de projetar-se, de entender que isto que você está vivendo agora não é pequeno, não é passageiro. Há expansão, há crescimento. Há uma etapa que o tira do que é limitado e o coloca diante de um horizonte novo. Para alguns, Léo, isso pode marcar mudança de trabalho, troca de empresa, expansão de empreendimento, trabalho com pessoas de fora, viagens, estudos que abrem uma nova etapa. Para outros, significa simplesmente que você finalmente deixa de pensar em sobreviver e começa a pensar em crescer. E essa mudança mental é enorme. No amor, se aplica. Pode falar de uma pessoa estável que leva as coisas a sério. Mas o centro desta tiragem definitivamente está na sua construção material, no seu propósito e no seu avanço concreto. Em suma, aqui se confirma tudo. Sim, há caminho, sim, há progresso, sim, há algo que está tomando forma, mas não através da pressa, e sim da consistência. Você continue, você cuide do que foi semeado, você não se desespere, porque você está a caminho do sucesso e isso se vê cada vez mais claro. Bom, Léo, vamos ver o que lhe deixam ver como conselho final. Deixe-me sentir esta energia porque eu sinto que aqui há uma mensagem muito importante para você. Saia a mensagem de Deus e veja. O alívio que você está buscando não vem apenas de resolver o externo, também vem quando você solta o julgamento, quando deixa de se exigir tanto, de se medir com dureza, de se comparar. Pode ser que você tenha estado carregando muita tensão. E a paz aparece quando você compartilha a partir do coração ou quando aprende a estar consigo mesmo sem se castigar. Eu sinto que nem tudo deve ser uma luta, Léo. Algumas coisas estão sendo aceitas, compreendidas, respiradas e a partir daí o sol volta a brilhar. Obrigado por estar aqui comigo. Todas as bênçãos para você, hoje e sempre.